Vem para Levítico. Hoje é um dia especial. Estamos aqui gravando o nosso 5º episódio do nosso Levítico Cast. Convidamos você para assistir até o final. Hoje temos algo especial. Nós tivemos os nossos primeiros episódios baseados na história. Como é que nós chegamos aqui na região. Nós que não somos nascidos, na região de Vianópolis, Silvânia. Nós temos hoje nossa empresa, nossos negócios baseados na nossa convivência aqui. Chegamos aqui já trabalhando na área de seguros. Nós já contamos as histórias anteriores e hoje nós queremos começar uma nova etapa e falar em especial das ações de trabalho juntas, em conjunto com outras empresas. Então, nesse dia de hoje, nós convidamos para estar conosco integrantes, o Elismar, que é sócio da Renas Centro Automotivo, e o Hernani, que é integrante da equipe, e que faz parte dia a dia com o nosso trabalho baseado no sinistro, também nos pequenos reparos, nas trocas de vidros. Então, são vários serviços que são feitos em conjunto e nós queremos mostrar as ações de trabalho e que é necessário que as empresas, corretora de seguros, oficina, tenha toda a integração e ação profissional para que dê qualidade ao trabalho. Então, hoje, eu quero que vocês estejam recebendo Elismar que nós nos conhecemos, acho que desde 99, mais ou menos, eu me lembro. Eu prestava serviço na agência Bradesca, ele esteve na agência abrindo uma conta e me apresentaram como corretor de seguro lá para ele na época. E ele me fez uma frase que eu ainda lembro dela. Mas eu vou falar dela daqui a pouco. Elismar, seja bem-vindo. Hoje nós vamos gravar nosso episódio de podcast para falar sobre como nós trabalhamos em conjunto para dar qualidade no serviço, para que o cliente final receba o seu veículo de volta e tenha a felicidade de receber um veículo todo restaurado e com qualidade. Seja bem-vindo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos, Bom dia, Hernani. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, de poder estar falando do nosso serviço, como que a gente trabalha, como que a gente oferece, qual é a postura da oficina perante ao cliente, perante aos corretores. Então, eu que agradeço mesmo de ter essa oportunidade. Muito obrigado, Flávio. Temos também o Hernani, O Hernani, hoje, ele tem um trabalho fundamental. Eu podia trazer mais um monte de gente, Nós temos várias pessoas. A Carla, que faz parte também, desde que eu conheço a oficina, a Carla está ali, faz um excelente trabalho também, Tem a confiança de vocês e a nossa. O Venerando, que é a parte, é o gerente de execução, de trabalhos, é ele que cuida ali do dia a dia, da execução, Poderia estar aqui conosco, mas a nossa finalidade hoje é centralizar, então, as informações para que o cliente entenda como é que nós levamos o veículo dele até a oficina e também o que nós fazemos a partir do momento que ele está dentro da oficina, o passo a passo. Hernani, seja bem-vindo. O Hernani ele faz um papel fundamental, então. A missão dele é quando os veículos chegam para vistoria, para pequeno reparo, para troca de vidros. Ele está ali hoje para fazer as vistorias, receber os peritos, acompanhar os orçamentos, as autorizações de reparos. Então seja bem-vindo, Hernani. Hoje é um prazer receber você aqui também. Muito obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Bom dia, Elismar. Entrei na Renas tem um tempinho já e hoje eu estou tomando de conta ali dos veículos sinistrados, de todo o acompanhamento da oficina, desde a entrada do veículo ali até a saída dele finalizada. Então a gente faz todo o acompanhamento aí, juntamente com a Levítico, cuidando dos sinistros, dos pequenos reparos, para que o veículo saia 100% ali. Esse trabalho é muito importante, que as pessoas entendam. E por isso, nós resolvemos fazer esse podcast hoje, para a gente poder esclarecer. Olha, o veículo, a partir do momento que ele tem um acidente, ou até outros danos de causa externa, são cobertos pelo seguro. Hoje nós temos alagamento, nós temos fenômenos da natureza, nós temos o incêndio, Tudo isso é coberto pelo seguro.
E aí, quando esses veículos vão para o reparo, ou até ele vai para a oficina para fazer o laudo de perda total, né, que a vistoria é feita inicialmente para poder identificar se ele atingiu a porcentagem que a seguradora determina para passar a ser a perda parcial, quando vai restaurar o veículo, parar, ou se vai para a linha de perda total, onde o veículo, né, é orçado, é acompanhado pela oficina, até que a seguradora o recolha após a conclusão de perda total. Então, assim, mas eu queria começar também, da mesma forma, nós temos uma história, né? A história da Levítico, assim, eu falei em episódios anteriores, quem assistiu talvez possa se lembrar, nós temos uma rede, nós criamos uma rede de trabalho para que a gente tenha a oficina de confiança e tenha a parceria do retorno daquilo que nós esperamos. Então, por exemplo, quando a gente manda um veículo para a oficina hoje, a gente tem o acompanhamento, nós com a Renas, nós temos ali um grupo de WhatsApp, onde tem integrantes da minha equipe, integrantes da equipe da Renas. O veículo, quando ele já faz o aviso sinistro, a Renas já é informada, o veículo é direcionado para a vistoria, a gente já combina data de vistoria, se é o perito que vai fazer ou se é a própria oficina, que grande parte das vistorias hoje são feitas pela própria oficina, né? Porque é a confiança da seguradora na parceria com a oficina também, que a seguradora, para que essa vistoria seja feita ali, chegou um ponto, né, Elismar, que para ser feita ali tem que ter uma confiança, tem que ter, assim, vai ser feita a vistoria, identificação de danos, e isso é feito por perito em algumas seguradoras, ele vem para fazer, tem um prazo, né, para interior hoje em média 3 dias úteis para ser feita uma vistoria. E quando é feito pela oficina, a vantagem, entrou na oficina, está vistoriado. Nós temos até, a gente vai falar melhor daqui a pouco, quando o veículo já entra dentro da oficina, já entra filmado, ele já entra registrada a entrada dele, registra até a saída dele. E nós, com o acordo que nós temos com a oficina, de 2 em 2 dias, nós fazemos o registro fotográfico ou a filmagem do veículo para que a gente possa mostrar através do nosso site ou também pelo envio das imagens pelo WhatsApp, informando o segurado de 2 em 2 dias como que está o procedimento, né? Como é que está o andamento dos reparos dele na oficina. Se não tem peça, não chegou, que aí é outra história que a gente vai falar daqui a pouco, mesmo assim a gente tem registrado imagens. Para quê? Para que ele saiba, o carro está ali, a gente está olhando, a oficina está nos dando todo o respaldo, né, de informações, a peça não chegou, mas o carro está ali aguardando a chegada das peças para fazer esse reparo. Então, Elismar, quando assim, a gente vai falar da história, em 1999, mais ou menos, foi quando você abriu uma conta no Bradesco, que ali eu prestava serviço, você me falou uma frase, você sentou numa mesa de frente comigo e falou, olha, eu tenho uma oficina em Silvânia, eu faço lanternagem, a oficina faz serviço de qualidade, e eu queria ter parceria, porque o corretor que mandar o serviço para a gente quer, né, dar todo o atendimento ao cliente dele, a ele. E ali era uma oficina pequena ainda, né? Mas eu até fui visitá-lo posteriormente, até para conhecer e também, né, para entender ali se a gente também seria parceiro de negócio. Então, essa frase, ela começou lá e ela virou uma história posteriormente, né? Hoje nós temos todo no final, eu acho que todas as pessoas vão entender o que eu estou falando, que é essa história. A história de uma parceria profissional de confiança, aonde a gente leva essa mesma confiança ao cliente. Nós damos a nossa garantia, a oficina dá a garantia dela, e a seguradora dá cobertura ao serviço executado. E faz o pagamento, que é a parte importante, e quando, né, nós vamos explicar muito detalhe também sobre isso, quando é necessário fazer as vistorias complementares, né, identificar danos complementares, tudo isso é feito um acompanhamento passo a passo. Mas então, Elismar, essa frase, quando você nos chamou para ser parceiro, você imaginava que a gente chegasse ao ponto que chegamos? Hoje nós temos meses que a gente fez um estudo, onde nós já chegamos a passar dentro da sua oficina, em média, 48 veículos sinistrados. Em média. Teve meses que a gente conseguiu mais, teve meses com menos, teve meses com poucos. Mas grande parte, hoje, né, com a carteira que a gente tem de mais de 3 mil segurados, a gente
tem tido uma média aí de acima de 30, 35, 40 veículos que passam na oficina, sem contar os pequenos reparos. Estou falando de sinistro, entre segurado e terceiro. Você imaginava que a gente chegasse agora a estar aqui hoje gravando e falando sobre esse tipo de trabalho? Lembra de 1999 agora? Lembro. Claro, você fez eu mexer muito na minha memória aqui agora, viu? Realmente, eu a lembro de entrar, os falar, você quer corretor de seguros, quer corretor Word de seguro, além da Lúcia, que trabalhava no BEG na época, certo? Aí ela, aquele é corretor de seguros, tem que conversar com ele. Eu ficar até tremendo ali, pensando lá, o que eu falava para você naquele dia? E nunca imaginei chegar onde eu cheguei, certo? Eu nunca nem sonhei isso, certo? Mas Deus foi bem melhor para mim, ou para nós, né? Que a gente chegou bem mais na frente do que imaginava. E ao mesmo tempo, nunca imaginei de nós ter essa parceria, que essa parceria chegasse aonde chegou, certo? Porque foi uma parceria que deu certo. É igual um casamento que dá certo, né? Uma parceria que deu certo de verdade, onde a gente fala, onde você une com boa intenção dos dois lados, certo? E trabalha correta dos dois lados, sempre dá certo, né? É uma coisa que a gente escuta lá no passado, lá dos pais da gente, e que a gente vive isso hoje, né? Graças a Deus, sim, essa parceria tão grande, igual você está falando aí, se acrescentar os pequenos reparos, vai muito, né? Porque hoje a oficina hoje passa, em média, um mês pelo outro, 180 carros dentro dela. Então é um movimento bom, graças a Deus. Eu fiquei lembrando de quando você foi lá, o que eu tinha para oferecer. Em construção, nada, né, Flávio? Estufa não tinha? Estufa não tinha, só tinha a questão de qualidade mesmo, que sempre eu foquei na qualidade. Eu lembro de chegar na oficina, Ismael, e você tá pintando o carro. Hoje você não faz mais uma pintura, né? Porque o tempo é para administrar, o tempo de hoje é totalmente diferente. Mas naquela época eu lembro de ver você fazendo pintura do veículo. Flávio, então isso mostra, né, que houve trabalho. Houve muito trabalho, Flávio. Muito trabalho, muito final de semana trabalhando, muitas madrugadas que ainda existe até hoje, só que em linha diferente. Na época eu tava pintando, né? E outra ele pintando, ela alternando. E hoje, muitas vezes, é no escritório, mas igual ontem mesmo, eu estava na gabina, 5 horas da manhã pintando. Certo? Eu ainda gosto de atualizar, Flávio, porque é o seguinte, para mim saber corrigir, eu tenho que saber fazer. Indiscutível. Né? Então, vamos supor, um lanterneiro lá, esse carro não dá alinhamento, dá. Não, vou fazer o que eu posso fazer, esse carro não adianta, ele não vai dar alinhamento, nós tem que trocar. Eu costumo falar na oficina pelo o tamanho da batida do martelo, apesar que hoje não se usa martelo na lanternagem mais, é bom saber disso, né? Mas eu escutava pelo barulho da marreta, pelo barulho da martelo. Chegou uma época, gente, só para ilustrar isso aí, que eu tirei todas as marretas da oficina. Não existe marreta na oficina mais. Foi-se a época que lanternava a carro assim, mas foi a época que os carros eram duros, os carros hoje é mole. Com uma qualidade. Hoje o carro hoje é mole, a lataria é mole, mas muito mais resistente do que quando era aquela coisa rústica, né, pro condutor. Então, esse detalhe também, até esses dias, foi engraçado você falar isso. Eu vi um carro, ele tinha tanta quina, e aí até minha esposa que falou, né? Esse carro dá trabalho para lanterneiro, porque acertar cada quina daquela e não usa marreta, né? Hoje é tudo feito com cada tipo de ferramenta diferente, mas um carro todo cheio de contorno, então hoje talvez seja mais trabalhoso por um lado, mas com a tecnologia, né, que chega... Bem mais resistente para o outro. Muito mais. Né? E então eu ainda atualizo muito ainda na questão de alinhamento, questão de solda, porque muda muito hoje, não tem nada a ver do que era da época. E na gabina também, somente em diferença de cor, né? Por mais que hoje nós é uma das oficinas mais bem equipada do estado, em termos de tecnologia para cor, para colorimetria, hoje a oficina por mais nós estamos no interior, né? Mas hoje nós é modelo para muitas outras oficinas, graças a Deus. E é claro que a gente ainda copia de muitas outras ainda, certo? Então, para que você possa agregar tudo em um só local, né? Então, mas a gente ainda atualiza muito e não pinto muito não, mas eu gosto demais de pintar. Tanto que a única hora que eu estou cantando, eu tô pintando, eu estou cantando o tempo inteiro, incrível. Porque eu gosto mesmo, gosto do que faço. Eu acho que há uma concentração e talvez até é o tempo de descanso, né? Muitas vezes cada um tem o seu, né? Então,
tempo de descanso talvez seja esse, né? Uma distração para tirar toda a pressão que a gente vive no dia a dia, né? Igual... Cada um tem um diferente, né, para fazer. E outra coisa para a gente atualizar, a gente saber, conferir o serviço de um preparador, para mim saber conferir o serviço de um gabineiro, né? Conferir o serviço de um montador, de um lanterneiro. Então cada um fica numa área, né? Igual o Marcos Paulo já fica mais na área de estética. Eu falei, olha, capacitei ele que pude para a área de estética. Deu os martelinhos de ouro, apesar que eu também fiz 2 cursos de martelinho de ouro, Flávio, para mim saber o que é que dá martelinho de ouro e o que é que não dá. Entendeu como é que é? E o Marcos aperfeiçoou mais ainda no martelinho de ouro. Tanto que quando tem uma coisa bem mais assim, se for preciso, ele vai lá e faz. A gente já tem martelinho de ouro bom, tem mais 2 bons. Mas se for preciso, nós todo mundo estava preparado. E o Marcos mais ainda. E nessa parte elétrica. Porque hoje é grande parte do carro, hoje é a parte elétrica e a parte de estética. Porque você tem que estar ligado o tempo inteiro. Né? Quem não estuda não se informa, né? Não tem como. Como você falou, é importante você conhecer para corrigir. Né? E no entanto, eu até surpreendi. Tanto que tem coisa boa hoje. Viu? Eu fiquei imaginando lá no passado, Flávio, na época que nós conhecemos, se eu tivesse o material que tem hoje, tá? Apesar que eu sempre trabalhei com material de ponta, foi uma escolha que eu fiz no começo. Tem muita evolução, né? Tem muita coisa. Muito bom. Antigamente a gente via um carro cheio de massa, né? Você tinha que usar a massa, era um recurso. Hoje é prejuízo. Hoje não, hoje você usa totalmente diferente todos os recursos. Então, isso é importante conhecer, importante saber, né, que há essa evolução, que as empresas, né, como a Sherry Williams vem como parceira, vem evoluindo, né, com esses materiais, e isso faz com que realmente a gente saiba, né, que a qualidade do serviço, a garantia daquela época para a garantia de hoje é totalmente diferente. Hoje você tem uma garantia muito mais extensa do que tinha naquela época da qualidade do serviço. Né? Porque, como a gente está falando aqui, né, nós iniciamos falando sobre a nossa história, né, que a oficina era uma oficina antes pequena, e uma das coisas importantes para nós entendermos, então, a Levítico também nem existia na época. Nem existia. Na verdade, eu era um funcionário de uma corretora de seguros, chamava PHS, e depois, com alguns anos, eu passei a ser o dono da PHS, e essa história foi contada, né? E depois aí veio a Levítico, né? A Levítico tem uma história já de 16 anos de Levítico, mas antes vinha a empresa PHS. Então foi sucessão. Agora, hoje, quando você está aqui, nós estamos aqui no prédio da Levítico hoje. Eu estava saindo de casa hoje e pensando, poxa, na época a Renas era pequena e eu era também muito pequeno. Nós tivemos um crescimento em comum, porque a oficina cresceu, a Levítico veio ao longo do tempo, também veio evoluindo, né, crescendo, e foi quando acho que cada um foi amadurecendo muito a sua vida profissional e a maturidade. Essa maturidade ela faz com que as pessoas façam com que possam formar equipes fortes. Então a formação de equipe foi fundamental para você, para mim, para as empresas que crescem. Ela não consegue fazer nada sozinha. Então assim, quantos profissionais passaram, quantos profissionais existem? Você deve ter pintor que está lá tem muitos anos. 22, 23. Aqui na Levítico passou vários profissionais, tem profissionais mais antigos, tá? Alguns são em outras áreas hoje e são pessoas que cresceram, que amadureceram, tiveram sucesso também. E os seus também passaram aqueles que nem aqui estão. Eu lembro de um colega, né? Ele faleceu no acidente, né? Eu estive no local no dia do acidente. 2 funcionários já está com Deus. Então assim, são várias histórias. E dessas histórias a gente veio a cada passo crescendo. Então hoje, quando você está aqui comigo, você pode se lembrar que a gente tinha uma salinha. Era eu e a Leide. Na mesma sala. Numa salinha, né? Aquele tempo difícil, né? Mas a gente nunca desistiu. Então, assim, a história profissional de qualquer empresa, ela passa por etapas. Você falou sobre a questão importante, a família. Seus pais são pessoas simples e são pessoas sábias. Muito. A educação que nós recebemos na nossa infância, elas foram fundamentais para nós. Ontem eu estava na barbearia e ouvindo um moço que estava sentado, um rapaz amigo da minha filha. Ele falou algo importante.
ele cresceu no trabalho dele, porque ele se recorda que o pai, desde 8 anos, punha ele para ajudar na fazenda. Colocava ele para aprender a trabalhar. E que alguns colegas dele não têm o privilégio de ter o crescimento que ele teve. Por quê? Porque os colegas são pessoas que talvez não tiveram o mesmo empenho. E nós nascemos em famílias simples. Eu também tenho pais, né, simples. Meu pai é falecido, a minha mãe uma pessoa muito humilde, muito simples. Tem origem da família da minha esposa, amigos, familiares meus, familiares seus, que são pessoas muito simples. Mas esse ensinamento que nós tivemos o privilégio de ter, de nunca desistir, é fundamental. Então, assim, nós tivemos o crescimento das nossas empresas. Hoje podemos ser parceiros. Tivemos alguns problemas. Como você falou, há um casamento e o casamento, todos têm problemas. Nós já tivemos alguns desentendimentos, já teve muita cobrança, ainda existe de ambas as partes. Acho que muito mais minha até, né? Eu acho que eu sou muito rigoroso com a oficina em muitas coisas, no sentido de pedir, de levar, né? Quando a gente leva o veículo, eu faço um compromisso com o cliente, a gente junta esse compromisso com vocês, e aí o cliente não vai cobrar de vocês, eu vou fazer isso por ele. Vocês sabem que o meu cliente não é cliente de ficar indo na oficina, de olhar o carro. A gente faz isso com a aplicação. Eu vou falar disso daqui a pouco também. Mas eu quero contar, então, a partir de agora, nós vamos convidar o Hernani para falar. Hernani, assim, você está há pouco tempo, né? Não é tanto tempo que a gente está falando. Eu queria até apresentar o Hernani para Fica à vontade, fica à vontade. Porque é o seguinte, nascido em Silvânia, bom, ele está lá hoje vistoriano. Mas ele está acabando de formar engenharia mecânica, certo? E para perito, porque a função dele hoje na oficina, Flávio, é ser perito, certo? Ele é perito. E então já tem o quê? 1 ano e pouco que você está na oficina? Não, está fazendo 10 meses agora. 10 meses, né? Então é o seguinte, a função dele hoje é perito, tem o dom, mas já vem conhecimento. Trabalhou na Hyundai em vários estágios, inclusive no outro, na questão de auditoria mesmo, de conferindo os erros que tinha no carro para poder voltar para refazer. Certo? Então o último serviço seu lá foi esse, né? Isso. Inclusive o aplicativo que usa na Hyundai é dele ainda, né? Certo? Não sei como é que funciona lá. Que ele criou para poder agilizar mais, né? Então, justamente o que eu precisava para identificar. E a gente contratamos um perito que trabalhou com nós, que trabalhou só na Porto Seguro, foi 14 anos. Certo? Anderson, né? Ele trabalhou com nós. Sim, a gente sabia que o tempo dele na oficina era pequeno, certo? Por ele mesmo e pela gente. Mas a gente queria para poder ensinar alguém. Entendeu como é que é? O que nós queríamos pegar o que ele sabia. Não é exploração, porque ele já veio sabendo disso. Entendeu como é que é? O perito vem, ele vem pela firma, pela seguradora, ele vem para ele negar o que ele puder negar. E a gente está ali para fazer ele pagar o que precisa de pagar. Certo? Então você tem que ter todo esse argumento. É uma luta de boxe. Né? É uma luta de boxe. Cada um está de um lado, pronto. Dia a dia. É dia a dia, é incrível, é dia a dia. Isso aí é normal na vida nossa. E o Hernani teve esse privilégio de já ter toda uma formação, de conhecer do carro, conhecer da mecânica do carro, estar preparado para isso. Teve uma escola na Hyundai lá que ele passou em várias etapas, né? O dia que eu fui entrevistar ele, Flávio, ele começou a contar assim, que eu trabalhei aqui, eu falei, rapaz, esse cara não quietou lugar nenhum. Primeira coisa que veio em mim, não quietou lugar nenhum. Mas foi tudo dentro da mesma empresa. Só que eu queria saber por que ele não vai. Aí ele falou assim, mas ele me interessou muito. Aí no final eu tava sim, trabalhei isso. Até criei um aplicativo celular, porque o chefe, todo mundo já ficava sabendo, não tinha fofoca. Já resolvi, falei, opa, é isso que eu preciso. Certo? E ele realmente tem a capacidade, né? É até difícil, eu tenho até medo de elogiar os outros, porque hoje você elogia, quando é ver amanhã já tá batendo de frente. Tem alguém atrás. Tem alguém atrás dele aí. Mas a realidade, né? A Renas, graças a Deus, dá certo, porque a equipe dela é uma equipe de causar inveja em muita gente. Eu aprendi em nome de Jesus, mas é verdade, certo? Em todas as áreas. Da área da secretária, a área do atendente igual o venerando, e o Marcos Paulo lá, a área de peritagem, o financeiro e tudo, e aí desce para a equipe de lanternagem que tem, certo? E lanternagem que nós temos, aí que o eletricista, os dois que eu tenho, principalmente um, destaca, na pintura, usa preparador que a gente tem tão bem. E o Hernani faz parte dessa equipe, eu sou muito grato por Deus colocar ele no meu caminho, né?
Então, na verdade, eu estava pesquisando um colega dele, onde ele trabalhava, e por incrível que pareça, deu certo dele, olha o que deu. Mas Deus fez eu olhar naquele lugar. Porque hoje você namora a pessoa há muito tempo, entre o namoro, assim, de que eu faço, assim, olhando a pessoa há muito tempo, para ter uma ideia para você trazer, para você convidar para trabalhar. Você estuda um profissional para poder... Você estuda ele, como que é a rotina dele dentro de outra firma, certo? Na época já estava em outra. E tá aí, fica à vontade. Mas vamos lá, Hernani, então, já está apresentado, você também se apresenta, também nos conta, né, um pouco dessa história, dessa entrada, né, na Renas e o que tem sido, né, para você esse papel que você tem feito lá e também conjugado com o nosso trabalho. Né? Sim, sim. Igual ele comentou, né, eu sempre gostei de carro, né, sempre, desde criança ali, gostei de carro, de brincar, coisa assim. Chegou um ponto da minha carreira ali que eu trabalhei na Caoa, né? Fiquei por 2 anos lá, entrei como montador, né? Então eu fazia inspeção, montagem do veículo ali, né? Lá tem uma esteira ali que o carro passa ali, você faz a montagem dele, né? Aí trabalhei um tempo na parte de montagem, fui para a parte de analista, trabalhei com inspeção de motor, né? Parte de mecânica de motor ali na Caoa, né? Aí fiquei 2 anos lá, voltei para Silvânia. Estava trabalhando em uma ferragista, né? E o Marcos Paulo foi lá e me convidou, né? Foi até lá em casa, conversou comigo, né? Aí eu fiz uma entrevista com o Elismar e entrei para a Renas aí na parte de perito, né? Então, hoje eu cuido da parte de vistoria ali do veículo, né? Quando ele entra na oficina, eu realizo a vistoria dele, realizo a filmagem, né? De tudo que tem dentro do carro ali, tudo certinho, encaminho para você também, né? Para os seus clientes até... ficar ciente ali de como o carro dele entrou, né? Se tem algum arranhão, alguma coisa a mais, a gente já faz a solicitação de pequenos reparos, né? Para poder incluir, fazer um pacote completo, né? No veículo ali. O veículo entra com sinistro e já sai com vistoria até de pequeno reparo, troca de vidros. Já aconteceu muitas vezes, né? O carro está com a lanterna quebrada, o cliente não avisou. Quando ele chega na oficina, né? Vocês identificam, passa, a gente já aproveita e faz essa... E o cliente já sai com o carro pronto, né? Muitas vezes o carro está parado e ele esqueceu de falar. 5 dias depois, eu esqueci, tem que trocar um vidro, né? Tem que trocar uma lanterna. Isso é fundamental, né? Às vezes o cliente nem vê, né? Que tem algum arranhado ali, um quebradinho, um retrovisor estragado ali. Às vezes ele nem vê e nem sabe que tem a questão dos pequenos reparos, que muitos clientes não sabem que tem, né? Então a gente acaba avisando ali, né? E já faz a solicitação. O Hernani, na verdade, assim, a gente tem essa convivência há menos tempo até. Você entrou na Renas há 10 meses, você falou? Isso. A gente tem a convivência há menos tempo, porque sempre eu tratava mais com assunto sinistro, e quando a Renas fez o credenciamento com a Autoglass e Carglass para pequeno reparo e troca de vidros, aí daí para frente a gente começou a aperfeiçoar mais, né? Porque a gente mandava o serviço tudo para fora, né? Hoje o cliente vai aqui em Silvânia, 16 quilômetros, vai lá, troca um retrovisor, volta para trás. Faz né? tudo. Tudo muito simples, muito mais rápido. A peça já chega, está pronta, a hora que está pronto para montar já avisa, né? Ou nós avisamos, ou vocês avisam. O cliente já vai e faz a troca, então é muito rápido, ganha muito tempo. O cliente ia em Goiânia, em Anápolis. Em Goiânia tinha que ir com hora marcada, né? Isso mudou muito, mudou muito. Essa convivência começou com você a partir dali. A gente tem uma admiração profissional por você. Ontem nós ganhamos elogio em conjunto, né? Por causa daquela ação da Frontier, né? Eu relatei para você já. Assim, eu tinha muito contato com o Anderson, porque eu mesmo, pessoalmente, mais era sinistro, né? Eu vou na oficina tratar mais, né, sobre os assuntos de sinistro. Os pequenos reparos a gente está muito bem equipado aqui com os nossos profissionais, né? Os meninos fazem muito bem esse papel. O cliente avisou, vocês avisaram, eles já abrem o processo. Tem uns que eu nem sei se trocou. De vez em quando eu chego na oficina, tem um cliente trocando um para-brisa que eu nunca soube que estava quebrado. Essa é a equipe, essa é a formação. E o grupo que nós temos de WhatsApp, que é importante, nós temos uma comunicação constante. Todos os dias, né, eu vejo conversa no grupo, muito proveitoso. Eu nunca vi um vídeo lá no grupo, né, para um vídeo de uma piadinha. Nós estamos ali, é um grupo profissional, a gente está ali para empenho profissional, para dar resposta para a nossa qualidade, nós corretores e vocês, oficina. Assim, parabéns pelo trabalho. Eu tinha uma proximidade com o Anderson, eu gosto muito da pessoa do Anderson, gosto do trabalho que ele fez, foi pouco tempo, foi proveitoso para todo mundo. E ele tenha sucesso no que ele está fazendo, talvez ele vá nos assistir e tenha sucesso no que está fazendo.
veio de uma história, né, ele veio para o interior, né, e queria mudar um pouco o estilo, né? Quem conheceu ele, o Elismar, sabe, né? Ele veio buscando realmente, né, mudar um estilo de vida, mas o destino é quem escolhe, né? Cada ação, cada um vai ser levado, né, por Deus ao seu sucesso, da sua maneira. E ele foi para a chefia da Porto Seguro na Bahia, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia do nível de profissional que passa hoje dentro da renda. Eu conheci ele há muitos anos. Para me levar para lá, eu falava pro Hernani, se ele ficar um mês, tá bom. Esquece tudo que você está fazendo. Copia tudo que ele faz. E pergunta. Se ele ficar um mês, tá bom? Se ele ficar 2 meses, tá bom? Se ele ficar 3 meses, tá bom? Aprende mais, né? Então, vê as ações, né, como é que é feito. Ele deve ter ficado mais tempo que você, né? Uns 10 meses, um ano, né? Eu entrei primeiro que ele. Eu tô primeiro que ele. Ele deve ter ficado uns 4, 5 meses. Não, ficou mais. Então, já tá 7 meses. Ficando doido. 7 meses. E aí a importância até do nosso público, né? É entender... lidar com o perito, o Elismar já fez uma citação ali atrás, né? Lidar com o perito, ele é pago para identificar o que não é do seguro. E se não precisar pagar, não pague. Às vezes há exageros. Tem dia que a gente tem que dar uma briguinha, porque uma peça tem relação com aí briga com o analista, briga com o assistente comercial, esse papel é nosso. A oficina briga para mostrar que há relação do acidente com os danos e que precisa ser pago. Então, assim, há um conjunto de informações que nós precisamos conversar quase todos os dias sobre algumas coisas. Então, todos os dias, né? Eu vou na oficina pelo menos 2 vezes por semana. Eu faço questão de estar acompanhando. Tanto é que eu falo, está nas oficinas da minha rede, eu faço a rede com a Renas, Lidercar e LAP Goiânia. LAP Goiânia e Lidercar Anápolis. Mas tem muito pouco serviço nas outras oficinas. Por quê? Porque a maioria dos clientes nós são aqui, clientes de Goiânia, clientes, né, de Anápolis, a gente tem destinado alguns serviços, sim, e tenho tido a resposta das oficinas da rede também, né? Você conhece a todos, né? Sabe quem estou falando, são profissionais também de excelente qualidade. Amigo, né? Meio de pescar junto. Inclusive da Lidercar era perito, né? Hoje é dono de oficina. Então, é uma pessoa de bom caráter, pessoas que têm compromisso profissional. Eu tirei um carro de outra oficina um dia, porque não estava dando certo, levei para ele me deu uma resposta muito boa. Tenho satisfação. A LAP já foi muito, muito parceira. A LAP já me ajudou também bastante, como eu também sou ajudado na Renas. E é uma troca de confiança que existe, né? Mas assim, Hernani, então para que as pessoas entendam, você começou a citar sobre a questão de você... exerce uma função inicial, e esse é o objetivo de hoje. Quando um veículo sinistrado, vamos falar do sinistro primeiro, não pequenos reparos, um veículo sinistrado, muitas vezes a gente manda ele de guincho. Sim. Até para o carro está com o farol quebrado, para-brisa quebrado, alguma coisa estragada. Ontem mesmo chegou à noite, acho que chegou uma S10 lá, que não tinha condições de rodar, porque o capô dela virou, né? Aí o carro desse vai de guincho. O carro que tem problema na suspensão, né, vai de guincho, câmbio, às vezes bate, arranca a roda. A gente tem acidente de tudo quanto é jeito. Tá. É até bom nós dar colocar isso aí, fortalecer isso aí, gente, para os clientes que assistirem nós, se estiver ouvindo depois, uma coisa, batida mais séria, qualquer tantinho, não anda no carro, mesmo que o carro tiver condição de andar. Porque melhor do que qualquer ocorrência, tô falando assim, porque quem tá lá brigando para fazer pagar, catar, é a oficina. Quando a oficina não dá conta, que é repassado para o corretor. Assim é a lógica da coisa. Então, a melhor coisa a ser feita, o guincho. Porque o guincho vai lá, você solicitou, o guincho vai lá no local. Como que a seguradora? Porque a seguradora, ela é, entrando por esse lado, ela é obrigada a desconfiar de tudo. De tudo e de todos. Isso aí é a mesma coisa de você dormir com cobra. Você entendeu? Então, ela é obrigada a isso aí. Aí, se não ela faz, né? Então, chama o guincho. A melhor coisa é o guincho. Por mais que guincho hoje é 3 horas de prazo, 4 horas de prazo, né? Mas tem a demanda. Problemas, né? Que demora, infelizmente, isso aí as seguradoras ou as prestadoras têm deixado muito a desejar. Mas compensa você esperar, porque você tem 4 horas de prazo, chateação ali com o carro batido, mas você tem paz depois.
Porque é documentado lá, é fotografado lá, todo... O guincheiro que chega no local guincheiro do acidente, ele registra as informações de como aconteceu. muito melhor que qualquer ocorrência. Nós fazemos esse trabalho, né? Nós vamos até o local, grande parte dos acidentes nós estamos lá, a gente tem postado muita coisa aí para mostrar realmente a execução do trabalho. Mas é melhor do que isso, Elismar. Além de ter essa informação, é até importante ressaltar. Tem um cliente que teve um acidente esses dias e o terceiro queria deslocar do local com o carro rodando, ia ter dificuldade para esterçar e teve uma pancada na roda dianteira direita. Esse carro, se ele sai do local, às vezes ele não terminou de quebrar uma ponta de eixo. Ele pega a rodovia, põe 100 km por hora, a ponta de eixo acaba de quebrar num buraco. Ele vai parar aonde? Talvez os ocupantes vão parar no óbito. E outro... Por quê? Porque esse risco a gente quer que o cliente não corra. Então, para isso que a gente tem a execução do guincho, a gente tem demoras, muitos rápidos, mas o guincho é fundamental para registrar as informações do local do acidente e eles são procurados. Eu converso com eles são procurados. O tempo inteiro. Ele pede foto hoje, registra, né, para tentar descobrir se o segurado realmente é culpado no acidente que tem terceiros. Para essas informações chegarem, porque hoje não faz ocorrência. E a ocorrência de hoje, a seguradora não está nem para ela, Flávio. A ocorrência, a polícia não vai fazer porque não tem vítima. Aí não tem registro do local. A gente vai e registra. Por quê? Exatamente para cumprir esse papel. Porque tirar qualquer dúvida da seguradora, se tiver necessidade de registro, eu tenho. A não ser que estiver longe, né? Aí a gente não está fazendo. Mas para você ter uma lógica, assim, para cada 10 sinistros que tem hoje, de médio para cima, pequeno não, mas de médio para cima, 7 tem auditoria. Eu creio que nem vocês mesmos, Flávio, fica sabendo, mas o auditor vai lá na oficina. Ele vai lá, ele pede o orçamento, ele já tem um orçamento, mas ele pede o outro. Só para você ter uma ideia. Pede ele, fotografa o carro inteiro, o carro desmontado ou não, peça por peça, certo? E pede o checklist da entrada, muitas vezes, mas pede o checklist do guincho. Quando ele tem o checklist do guincho, muitas vezes ele olha, fotografa ele e já vai embora. Quando não tem, aí ele vai atrás do dono, aí que ele vai para frente. Então, faz toda a diferença o guincho, viu, gente? Então, um outro tenha papel paciência. Fundamental, né? É fundamental também entender que essa questão da auditoria, da sindicância, tem muitas vezes o terceiro, eu insisto muito com o terceiro para o carro ir para a mesma oficina do segurado. Muito mais fácil. Para quê? Dar nexo, mostrar que os dois carros perto um do outro, se tem nexo da batida. Isso diminui o risco da nossa sindicância, da auditoria, da sindicância. Né? Então isso é fundamental que seja feito. Né? A outra coisa também, gente, quando a gente fala assim, não tem auditoria, mas seguradora, não sei o que lá, o corretor, mexe, a gente vê algum cliente na hora do nervoso, ele fazer esse desabafo. Mas a gente sabe que o cliente está errado naquela hora. É só um momento. Porque é o seguinte, isso é fundamental, porque andar certo não é virtude, é obrigação. E a outra coisa é o seguinte, Flávio. Quando tem auditoria, você sabe, os corretores, tudo que algum for ouvir, nós sabe. O que acontece? Quanto mais tem auditoria, mais o seguro vai ficar mais baixo, mais você consegue manter seu carro segurado, mais gente consegue segurar o carro. Então, eu acho que isso não é ruim, a gente tem que olhar para o lado bom. Porque é o seguinte, existe quadrilha profissional da turma da seguradora. Nós vivemos num país que é pura fraude. A seguradora desconfia mesmo. Ela vai desconfiar. Nós temos fraude uma atrás da outra. Então, assim, é importante. Nós falamos em episódios nossos do Minuto Seguro esses dias sobre a importância de contratação do perfil de condutor correto. Fazer seguro com perfil de condutor errado. Você sabe o que aconteceu recentemente. Não foi contratado, foi feito um endosso para aproveitar uns dias de apólice. Isso acabou na negativa de sinistro de segurado e terceiro. Olha, 2, 3 no mês de erro. Então, assim, a gente tem lutado muito para que isso não aconteça, para que a gente evite realmente a negativa. A negativa é desgaste para a seguradora, para a oficina, para nós, e o cliente vai decepcionar, mas ele tem que entender. Faz o seguro correto, não tem nada que desabone ao direito dele. Agora, qualquer erro vai desabonar. Mas voltando então, assim, quando a gente leva esse carro lá na oficina, ele chegou de guincho. A partir daí, um acordo Levítico e Renas. Eu não falo de outros corretores. Esse é um acordo Levítico-Renas, que a gente trata dentro do grupo, inclusive. Né? O carro chegou na oficina. A partir daí... O carro chegou na oficina. Pode ser de guincho ou o cliente levar, ele já é
ele já é filmado, né? Bens no interior dele, tudo que tem nele. Se a vistoria cair para a oficina, eu já faço a vistoria na hora, porque às vezes algumas seguradoras o perito vem, como é o caso da Tóquio, né? Da Porto em alguns casos, até que a gente está tendo muito digital da Porto agora também, da Porto e da Azul, mas o da Tóquio sempre vem. Quando é eu que faço, eu já faço a vistoria na hora, né? O veículo já é autorizado, alguma seguradora autoriza até no mesmo dia, que é o caso da Bradesco, né? Mas esse é um acordo que a gente fez e deu certo, né? Em questão da filmagem, do registro, do checklist inicial do veículo, né? Então a gente já faz até a avaliação ali para ver se encontra mais algum dano, para-brisa quebrado, um ralado no para-choque, né? Alguma coisa assim, já solicita. Então é um acordo que a gente fez, deu certo e agora virou o padrão da oficina também, né? Então a gente usa... A ideia da Levítico levou os corretores a ter o benefício. Levou a todos os corretores agora. Aquele é ditado, ninguém se cria, se copia, né? Tudo que você aprende com um, você passa para os outros. Não, mas é troca de informação. É troca de informação. O que é bom para um tem que ser bom para todos. E resguarda a oficina também, a questão da filmagem, né? Nossa, Resguarda a oficina bom. bastante. Eu ia pedir um minutinho seu para falar sobre um detalhe. Aconteceu um evento com um cliente nosso, ela levou o carro para a oficina, aí não fazia isso ainda. Isso mesmo. O carro chegou, ela alegou que tinha uma quantidade de combustível, quando retirou o veículo não tinha mais aquele tanto, a gente não tinha essa informação, a oficina não tinha registro. Relatou que tinha rodado uma quantidade de quilometragem com o veículo, e a gente não tinha registro de informação. Aí a quilometragem nós já tinha, né? Tinha, né? Essa eu não sei. Nós tinha. Mas então, assim, a importância de fazer um checklist da entrada, ou fazer esse registro de entrada do veículo, etapas do veículo dentro da oficina, né? Já aconteceu de cliente reclamar, o carro chegou aqui, não tinha amassado aqui nesse paralama não, mas aí agora tá saindo, tá amassado. A gente tem o registro agora, o jeito que ele entrou e o jeito que ele vai sair. Estragou dentro da oficina? Pode acontecer, Elismar? Pode acontecer, não? Pode. Mas vai ser reparado, por quê? Porque foi registrado, sabe se foi dentro ou não da oficina, e tudo isso é cuidado. Mas é bom ressaltar isso aí, ó, ninguém conhece o carro que tem, inclusive eu, que vivo de carro. Minha mulher fica até contrariada muitas vezes que eu tô saindo, tô andando na rua e tô vendo as manchas dos carros, os defeitos do carro, tudo, Flávio. Sem Também querer eu tô vendo. Também tem essa mania. E outra coisa também, hoje até diminuiu, graças a Deus, a gente tá andando de carro melhor, mas o carro o carro começou a fazer barulho, eu já paro, eu quero saber onde que é, escuto, descobre onde que é, eu não dou conta. Mas isso faz parte do meu trabalho no dia a dia, né? E voltando nesse lugar, eu vou até te interromper um pouquinho, é o seguinte, muitas vezes a pessoa ela não tá olhando o carro todos os dias. Certo? Agora é bom vocês saberem o seguinte, dentro da oficina, igual lá, a pessoa colocou que nós tínhamos andado no carro e tinha tirado combustível. Há mais de 10 anos, não existe uma mangueira para tirar combustível na minha oficina. Não existe. Certo? Não, e nem tem jeito, os tanques são protegidos também. Há muito mais do que isso. Tem que ir lá por baixo dele tirar a mangueira por baixo. É um desentendimento do cliente, que a gente sabe que o cliente está errado. Você sabe, nítido. Dá até vontade de rir na hora. Mas você tem que passar por cima. Muitas vezes você contorna para você não perder o cliente. Mas aí é onde está a importância, né? Mas nós sabemos que o cliente tá viajando naquela hora. Agora, o que acontece? Na oficina tem 157 câmeras, todas de alta resolução. Todas, sem exceção. Deus, na hora que você entrou naquele lugar para entrar, e um detalhe, na outra oficina de cá de cima, eu tinha muitas câmeras, era 30 e poucos, 35, e um detalhe, não usei nenhuma lá embaixo. Essas estão na minha casa, tá na chácara, outras estão, vou até botar mais umas na chácara lá agora, certo? Então, todas, não, lá em cima tem algumas de pasteleira, tem umas que estavam na outra oficina, todas de alta resolução. Na verdade, eu gastei bem mais do que uma caminhonete nova no sistema de câmera que eu tenho hoje lá. O que acontece? Deus, na hora que o carro entra, que o carro está na porta, Flávio. Ele desceu, ele já tá mostrando. Deus, na hora que ele entra, tem duas câmeras que pegam o carro inteiro. E mostra até os arranhadinhos pequenos. E o carro que entra sujo, ele é filmado antes, leva direto para o lava-jato, bate água e já é filmado de novo. E mesmo se esquecer de filmar, que ele dá ré, ele é pegado todinho por outras câmeras. Então, tudo a gente já pensamos que fica registrado, né? Só ilustrar o que você falou. Nesse caso, nós não tínhamos, porque o checklist hoje, ele não é feito marcando em papel nosso, ele é feito em vídeo. Porque o próprio, ele já vai narrando e vê tudo, certo? Eu só expliquei esse pedacinho aí, porque é uma coisa que a gente pede na oficina, né? Então, assim, para entender qual é o ponto de vista da oficina. E isso bom para a oficina, bom para a seguradora, bom para o corretor e bom para o cliente, né? Então, o carro entra, ele já é filmado todos os detalhes, tudo que tem dentro. Tudo que tem dentro do carro
Tudo que tem dentro do carro lá, vamos supor, tem coisa de valor? Tem. É muito valor? Vai para o cofre. E anotado na ficha. Tem coisa de valor no cofre. Né? O cliente esquece dentro do carro. Muitas outra vezes, coisa. Mas isso socorrido, né, em local de acidente também. Deve ter no mínimo 6. Eu sou mãe ruim de dar, mas tem no mínimo 6 meses ou mais que não guarda nada. Que tem que levar para dentro. Nada. Certo? Porque tudo fica no carro. Então, eu faço questão que você não tira macaco, você não tira tapete, você não tira chave step. As coisas pessoal suas, se quiser largar lá, não sei que seja um acidente muito grande, você tira as coisas pessoal. Você nem precisa de tirar. É porque aí tem um risco de perda total, né? Existe. Muitos clientes veem, mas muitos nem sabem que tem isso. Inclusive, teve um negócio com o João Torres que ele estava jogando os papel todo fora. Certo? Até usar o nome dele aqui. Mas é o seguinte. Vai para um saquinho plástico, Flávio. Não sei se você já observou isso. Um saquinho plástico. Ele filma tudo que está dentro do carro, põe tudo dentro do saquinho, passa um lacre no saquinho. Depende do tamanho do que tem lá dentro do carro, é o tamanho da embalagem que vai ser. É um saquinho transparente, grande. Inclusive, nós compramos um que era tapado, nós não quisemos. Pegamos um transparente grande, certo? Grosso, não é grande, grosso, aí vai depender do tamanho. Lacra e filma você filma a mercadoria dentro do saquinho, certo? Mostrando que está ali, lacra e filma o número do lacre e já vai direto para o computador. E deixa lá, o cliente que leva embora aquilo, certo? Inclusive, quando falando do João todo, ele parou a caminhonete, o saquinho até maior, que é igual ele que mexe com muito negócio, muito papel dentro, e pegou o saquinho aí para pôr no livro. Falei, opa, faz isso não, o que estava dentro do carro. Ele olhou, rapaz, cheio de bonito, assim, um cara que eu respeito demais, sabe o que é? Então, ainda aconteceu isso, então tem até que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes vai jogar o saquinho que está lá, e o lacre, tem um número do lacre. Mas então é isso aí. Aí, Hernani, então quando faz todo esse processo, a gente está protegendo as informações para a oficina, para o corretor, não há reclamação, se tem reclamação tem como provar. E aí é fundamental, então, essa entrada do veículo registrada foi um pedido nosso, né, quando não era feito dessa maneira. Não, então não a gente, era feito né, filmagem, pediu, tal. Era feito foto, né? Só foto, não era Fazer um registro de 4 fotos ali de ângulo. E outra coisa que não fazia, registrar a distância, né, o velocímetro, né, o quanto de combustível tem, os objetos, né, dentro do veículo. O velocímetro sempre foi feito, porque na vistoria da seguradora, nós fotografa até o nível de óleo e de água do radiador. Porque isso é uma precaução que o segurador exige e é bom para a oficina. Igual no carro que você falou, nós tinha o registro da quilometragem. Entendeu como é que é? Tinha. E o resto nós olhamos inclusive eu falei com a cliente, falei, olha, eu quero que a senhora vem cá, nós vamos olhar a filmagem do carro da senhora, porque é o seguinte, tem um sistema lá, praticamente nós não usamos, que nós não sabemos, eu tenho que chamar o cara que mexe. Mas você clicou na placa, onde o carro foi, acha. Entendeu como é que é? No sistema de câmera. Ainda falei para ela, olha, eu queria que a senhora viesse aqui, para nós assistir os vídeos do carro, a senhora deu a hora que entrou. Mas ela não quis ir, certo? Mas aí nós mandamos, eu mandei para você mandou para ela a quilometragem, como não tinha andado no carro, né? Porque a quilometragem é feita na entrada e na saída. Então você sabe o que andou. Tanto que hoje você tem que experimentar um carro, você, num caso igual aquele Argo em questão, nós vamos ter que andar no seu carro, tá? Nós conta para o cliente que nós vamos ter que andar no carro. Isso é importante, o cliente tem que saber o que está acontecendo. Não anda não. Então assim, quando faz a etapa, então, aí voltamos para a Levítico. A Levítico vai fazer o quê? O nosso departamento de sinistro vai implantar as imagens dentro do nosso site. A gente pega essa imagem e manda no WhatsApp do segurado ou de quem está acompanhando o sinistro conosco. E a partir dali nós criamos um compromisso com ele. De 2 em 2 dias volta a dar informação do carro. Registro fotográfico, qual etapa que ele está dentro da oficina. E aí a gente começa a te pedir as fotos, né? Hernani, o Alisson sempre está fazendo isso aí. Era antes a Jéssica, depois o Alisson. Manda foto do carro, aí manda a placa, o veículo, aí você manda de volta, a gente registra no nosso site, manda o link para o cliente para ele acessar no site e manda também as imagens. E a gente começa a manter essas informações ali dentro do site e a gente, entre nós, continua fazendo todo o processo de andamento de etapas. Quando eu vou à oficina, a gente tem pedido algo que eu nunca tinha feito antes. Então, depois que nós adotamos isso aí, na nova oficina, né, depois do novo conceito automotivo, né, a gente começou a fazer também o quê? Eu comecei a compromissar com o cliente. A seguradora pagou a peça nova original, eu registro as etiquetas e nota fiscal
e está fazendo o quê? Jogando a informação. Então eu dou sequência na informação, mostrando as peças originais etiquetadas, com nota fiscal que a Renas comprou as peças ou foi fornecido pela seguradora. Existe peça fornecida, existe peça compra pela oficina. Tá? Talvez a gente não tenha tempo suficiente para falar muito sobre isso, mas existe fornecimento de peça. A gente vai tentar pincelar isso aqui, porque o nosso tempo acaba sendo pequeno, senão as pessoas não vão assistir nosso podcast porque fica muito grande. Então a importância, Hernani, a partir dali, é que a integração que a gente vai ter com a oficina é exatamente a confiança que a gente tem. Registra, o cliente está sabendo como é que o carro dele está, até que chega o dia da entrega do veículo. Então ele foi registrado etapa por etapa. E ele chega no final sabendo programação, ele já vê que o carro está sendo pintado, ele vê que o carro está sendo montado. E existe também o carro está esperando peça. Está esperando peça, né? Nós tivemos carro que ficou 90 dias, aquela montana, né? Nós tivemos lá uns 90 dias de espera de uma ponta de eixo, ponteira do eixo. Surreal. Né? Isso, aí eu falo sempre, ó, quando eu passo o carro para o cliente hoje, eu falo, uma seguradora em questão, depois vamos pagar o merchan aí, né? A Tóquio, ela está na pólice escrito, garantia de peça nova e original. Isso. Aí eu falo, a seguradora garante, mas quem fabrica a peça é o fabricante. Não é se não tem a peça, a seguradora não tem como garantir. Ela garante, mas se não tiver a peça, não há como fornecer. Isso é importante demais, porque o cliente sabe, ele não precisa ir lá na oficina, então eu faço esse papel. Em conjunto com vocês, a gente já exerce essa confiança. Eu acho, Lismar e Hernani, que hoje nós temos um índice de aceitação muito frequente, muito alto, exatamente baseado nisso. O cliente está vendo o que ele está sendo feito dentro da oficina. O cliente está vendo e acompanhando como é que é a peça que foi montada no carro, quando está pintando. É porque o cara sabe quando ele recupera. Na foto que eu mando para ele, se estiver recuperando a peça, aí ele pode me questionar, falar, está recuperando? A seguradora pagou para recuperar? Foi. A oficina está recuperando. Há alguma falta de confiança? Não. Então esse registro se tornou fundamental. Eu tenho hoje um índice de aceitação e de aprovação. Eu faço a pesquisa com o cliente. Você tem o pós-oficina? Tem satisfação? O carro ficou conforme você esperava? A gente faz o pós com o cliente. O índice nosso está 100%. Por quê? Se tem satisfação, ele vai falar para mim, vai falar, essa peça, a seguradora pagou para trocar ou para recuperar? Não, foi para recuperar. O cliente já entendeu, foi recuperação. E pronto. Isso foi feito, executado da maneira que a seguradora autorizou. Se ele tem questão, eu chamo ele para ir na oficina para poder ver. Algumas questões você sabe que eu marco com o cliente e vou para lá para a gente poder encontrar com ele, para vocês fazer explicação técnica e para eu também fazer explicação baseada no seguro. Se o meu cliente pedir todas as imagens, ele precisar de ver todas as imagens de toda a etapa, a oficina vai disponibilizar. Por quê? Porque não tem nada para esconder. Para começar a filmagem. Hoje, né? É fundamental. Se o cliente tem alguma dúvida, ele pode nos procurar. A gente vai até a oficina, eu acompanho ele, ou ele pode ir diretamente na oficina, porque ele tem a liberdade de ver cada etapa, cada foto que foi tirada do carro dele, para que ele possa saber toda etapa que foi feita e tudo que foi cumprido. Mas hoje isso e outra coisa, quando ele vai retirar o veículo, você falou que você precisa de nota, sucata, mostrar a foto do veículo reparado, as etapas que foram feitas e outra coisa, termo de acordo. O cliente vai assinar o termo de acordo. Ele só vai tirar o carro se ele concordar. Isso. Então ele tem a chance de discordar. O fato de eu mandar a foto no acompanhamento de 2 em 2 dias tem sido fundamental para que evite, talvez, essa reclamação, porque ele está vendo o que está sendo feito pouco a pouco. Em 2 dias você não, né? Você já mostra tudo que está acontecendo com o veículo. Então não dá tempo dele ficar pronto em 2 dias. Então ele vai ver etapas do veículo. É isso que nós pensamos. E se ele quiser também, na hora de pegar o carro, Flávio, nós achamos até bom. Na hora de ele pegar o carro, eu quero ver a filmagem do carro dele quando chegou, porque hoje é uma média de 3 meses aguardada as filmagens. Depois já não damos conta ainda de guardar mais tempo. No futuro nós vamos colocar. Arquivo suficiente para isso. Nossa, para 157 câmeras. Você não está entendendo, não, Flávio. É loucura. O que acontece? Ainda de alta resolução, né? Não enche mais ainda.
ele pode ver Deus na hora que chegar. O carro chegou, o tanto que o carro ficou parado esperando, fazendo a vistoria, ele consegue ver. Fazendo a vistoria, o cara consegue. Eu já tinha que mostrar isso para cliente. Fazendo a vistoria, ele consegue ver. A hora que tá arrumando, a hora que tá preparando, o que pintou no carro, nem por foto ele precisa ver. Porque a foto, você vai estar preparando o local. Ele vê a filmagem, o andamento, o cara que trabalhou, como que ele fez, se tirou alguma coisa de dentro do carro, o cara vê tudo, Flávio. Hoje é transparente mesmo. Há muito tempo mas a gente não mostrava isso aí pro cliente. Você tinha isso pra gente lá, né? Mas hoje é muito mais isso aí, certo? Então a transparência é questão de minuto. Se ele tiver tempo para ficar lá, ele vê tudo, certo? A mulher falou, eu fiquei surpresa, né? Porque quando eu fui falar com você, a Rena já tinha te mandado as informações, seu funcionário já tinha aberto o processo, que é exatamente sintonia. O conjunto anda. Nós vamos mandar como uma corrente que vai passando a etapa por etapa e a gente vai acertando para que no final a gente está com o carro do cliente muitas vezes, resolvido, né? Para não ficar lá. Ele ficou parado e pode resolver tudo que pode resolver dentro da oficina. Porque hoje, para o cara parar um carro na oficina, é muito difícil. Às vezes está com o para-brisa quebrado, mas não tem tempo para fazer vistoria, para largar o carro lá. E o carro já está parado, não tem o que fazer. É aproveitar o tempo que tem. Não faz, assim, muita gente faz seguro fora, corretor da concessionária, vai tirar um carro novo, eles querem vender o seguro pro cara. O cara faz o seguro lá, não vem fazer, faz seguro com os corretores conhecidos. Nós temos muitos corretores conhecidos, que é corretor da região, não é corretor fora, certo? Não tem necessidade de fazer lá fora. Nós vemos assim, tem um pepino no seguro, não põe. O problema é que tá dando aquela S10 lá, né, Flávio? Corretor de coisa baixa, muito barato, para terceiro, a dor de cabeça fica. Ela foi vendido na concessionária, o meu segurado, que é a vítima, é o terceiro. O seguro do cliente deles não é suficiente para cobrir os danos do meu segurado. Nós tivemos, eu estou com um problema, que um seguro que foi feito no banco, não colocaram cobertura para terceiros e teve vítima no carro de terceiro, fatal. Incêndio do veículo, uma vítima, queimadura. Um amigo, né, um cliente nosso trouxe um familiar com problema, fez o seguro no banco e não conseguia resolver, e também não tem cobertura para terceiro. Se esse cliente estiver errado, porque ainda está aguardando, porque ela não lembra, né, o que aconteceu aqui, num acidente grave desse, bateram de frente os veículos, ela não sabe, né, ela relatar o que aconteceu. O que acontece? Quando eu peguei a apólice do seguro, eu me entristeci, porque é um seguro feito para cumprir meta, seguro feito para ganhar a comissão do cliente. É esse o antiprofissional que tem existido no mercado. Muitas vezes isso a gente tem visto isso em alguns locais específicos de venda de seguro, que a gente tem reclamado como corretor, né, para os sindicatos e tudo. O seguro tem que ser feito com um profissional. Aí o cara fala, não, meu seguro lá ficou, ficou lá 8 mil. Não, o cara fez por 6, fez por 5. Gente, quando diz o meu cunhado, tem um quê nisso aí. Pode olhar que na sua apólice, lê, compara. Põe lá 50 mil para terceiro. O que é 50 mil num carro de hoje, Flávio? Não é nada. Não é nada. Hoje um Argo hoje é um valor bem mais alto. O Argo que nós estamos fazendo fez nada, já estou gastando isso. Entendeu como é que é? Então não é nada, gente. Então faça o seguro bem feito. Então assim, fazemos a etapa. O carro vai para autorização de reparos. A partir do momento que você acompanha, você trata com a peritagem, né, com os peritos, analistas. Faz autorização de reparo, aí vamos para espera de peças. Essas etapas aí, relata para nós assim, há algo especial? Tem veículos hoje que a peça demora muito. Eu tenho informado alguns, na contratação do seguro, eu já oriento a pôr um carro reserva maior, exatamente para não ter o risco de ficar tanto tempo sem o carro. Então assim, essas etapas têm sido difíceis hoje dentro da oficina, essa demora das peças chegarem? Tem alguns carros específicos, né, algumas marcas que demoram mais um pouquinho, né? Às vezes não tem a peça pronta entrega na concessionária, então você tem que ser pedido de fábrica. E quando é pedido de fábrica, demora ali mais ou menos uns 15 dias para chegar. Às vezes a peça está em BO de fábrica, né? Então demora até mais, às vezes até meses para chegar, né? Aí enquanto a gente está aguardando essas peças, a gente já vai lá no carro, já desmonta tudo, vê se está faltando mais alguma coisa, né? Porque já está enrolado, né? Assim, aí já faz aquela vistoria complementar. Então né? já faça uma vistoria complementar para ver se realmente não está faltando nada, né? Porque se você deixar fazer uma vistoria complementar, no final o carro está quase pronto, você vai pedir um complemento. Vai que aquela peça demora 90 dias. É de fábrica de novo, demora mais 15, 30 dias, né? Então
É mais ou menos por aí. Nós tivemos alguns casos também, até para falar nesse assunto. Nós abrimos um sinistro, um carro comum, aí ele não tinha a porta em nenhuma concessionária no país, a porta dianteira esquerda. É a porta que, né, muitas vezes, umas que tem mais dano, acho que a maioria das vezes troca as dianteiras, né? A maioria dos acidentes, às vezes, envolve mais a porta dianteira. E mais à esquerda. É o lado do motorista. Aí, nesse caso especial, não tinha nas concessionárias, não tinha na fábrica. Aí, nós orientamos a cliente, faz a abertura no saque da Fiat, reclama, aí ela recebeu um e-mail com a carta informando que essa peça não ia ser fabricada. Aí, onde eu volto naquela questão lá da Tóquio, né? Mais uma vez, o merchan da Tóquio. A Tóquio garante a peça nova e original na pólice, está escrito ali. E aí não tem a peça. O que a gente tem que fazer? Aí tem que ser feita uma carta, onde o cliente, né, pede para a seguradora liberar para comprar uma peça paralela ou usada. Nesse caso, essa cliente foi usada, que a oficina achou uma peça de padrão. E aí foi feito. Mas assim, olha a dificuldade que a gente vive no mercado hoje. Carros que mudam de modelo muito rápido. Tem carro que fica 2 anos com o mesmo modelo e muda. Já muda. Vem um carro de série. Eu tive comigo, eu nunca vou comprar um carro de série na minha vida, porque você compra um carro de série, fabricou mil lá na fábrica, e aí vai ficar 1000 carros e não vai fabricar peça para ele, porque é uma linha especial. Os acabamentos ali. Aquele carro da Copa, não vou falar a marca, mas o carro da Copa, né? Na época da Copa fazia o tal carro Copa. Aquele carro era um problema que daqui a 4 anos vai fazer um outro modelo diferente, não tem peça, não tem fabricação. Já tivemos problema demais com isso. Então as clientes às vezes não entendem que não é a seguradora, não é a oficina, mas é sim o quê? A fábrica não vai ter peça para fornecer para que o serviço seja feito. Então todas as seguradoras pagam peça nova e original para o segurado. Terceiros depende do ano do carro, né? É feito um acordo. Para poder. Hoje até faz acordo diferente. Eles estão tentando fazer acordo direto com o terceiro, pagar ele e ele conserta por conta própria. E a gente teve um caso desse na Tóquio, né? Que foi aquele Corsa lá, que não, é um carro mais antigo, né? Não fabricava mais as peças. Original, né? A Tóquio, como não paga peça paralela, ela preferiu fazer um acordo com a cliente, né? Para ela pegar e arrumar o carro por conta própria. Da maneira que ela quisesse. Então, esse acordo é fundamental, porque senão fica muito descompromissado isso, né? Precisa ser feito o acordo, então tem que trabalhar em conjunto todo mundo, criar a situação. Né? Mas vamos lá, Hernani. Então, fez então essa segunda etapa, né? Que é a liberação de reparos. Aí aguardou chegar a peça, nós começamos a jogar o carro para dentro da oficina. Então, você começou a fazer uma desmontagem do veículo dentro da oficina, então. A partir dali, então, quando as peças chegam, carros, até é importante falar disso aqui, tem carro que quando ele está rodando, tem um monte de carro na rua, segurado nosso, que já autorizou o reparo, mas está rodando. Por quê? Porque o carro tem condições de rodar, se ele ficar parado dentro da oficina, ele está perdendo tempo de carro reserva, e tem peça que demora 60 dias. Então, para ele não perder esse tempo aí, ele roda com o carro. Ninguém gosta de andar com o carro batido, mas é melhor assim do que ele pegar um carro reserva de 15 dias, 30 dias, acabou o tempo dele. O dia que o carro vai para a oficina para consertar, ele já não tem carro reserva mais. E aí pronto, a situação ficou desconfortável, ele para o carro e não tem carro reserva, então não adiantou nada aqui lá. Então, hoje o mercado tem levado a isso. Anda com o carro alguns dias até chegar a peça, até ser chamado para fazer o reparo. Isso aí é bom, eu estou cortando muito o Hernando, não estou deixando nem o Hernando falar, né? Tô precisando quase de... Mas o que acontece é o seguinte, isso é uma coisa renas, né, Flávio? Leva esse carro lá fora, muitas vezes o pessoal não vai ter isso, a gente está sabendo de cliente reclamando disso aí. O que acontece? Devido a essa falta de peça, devido à falta nossa de guardar carro, espaço para guardar um carro, o carro está lá, a responsabilidade do carro é minha, roubou, bateu, escorreu, tudo que tem, você entendeu? O que acontece? Então, muitas vezes, gente, não é fácil para nós. Isso é uma coisa que a Renas faz. Eu desmonto um carro inteirinho. Muitas vezes tinha até o sistema de refrigeração todinha, igual o Hernando falou, para poder... Tem alguma coisa para pagar? Que nós paga de uma vez, porque senão depois as peças não chegam. O carro está pronto, eu vou pedir um complemento hoje. Por mais que andar rápido, atrasa 15 dias. No rápido. Acontece, entendeu como é que é? Acontece. Quando é uma coisa dessa. Então, é muito
Muito, é muito mesmo. Então, nós desmontamos o carro inteirinho. Nós montamos o carro inteirinho. Eu já ponho 2 líquidos de radiador, líquido lá para refrigerar o radiador. O segurador não vai me pagar, só vai pagar aqueles que vai montar no final. Entendeu como é que é? Nós desmontamos, nós montamos, aí nós já vem amarrando. Quanto que custa um profissional hoje trabalha nessa área mensal para mim? Uma hora trabalhada, né, já no mínimo é meio-dia. A maioria dos carros é meio-dia para o cara montar o carro todinho de novo. Certo. Agora, isso é uma coisa que a Renas oferece para o cliente. E muitas vezes o cliente nem precisa, nem está sabendo. Mas eu prefiro falar isso aqui agora para ele entender que nós estamos preocupados com ele. Com o bem-estar dele. O carro reserva nunca dá. Carro reserva nunca dá. As oficinas da rede nossa hoje, a gente faz um acordo também. Quando o carro está lá, fazer a mesma coisa, né? Exatamente, não deixar nada para complemento futuro para parar o veículo depois, né? Então a gente tem conseguido também êxito nisso aí. Embora, igual eu falei, o volume é bem menor, né? Nas demais. Mas então, aí, quando faz todo esse processo, o carro recolhe para a oficina, aí nós começamos um processo inicial, que é a lanternagem, né? Isso. Vai desmontar tudo que tem que desmontar, as peças vão ser selecionadas e separadas para depois fazer a foto final com as peças, né? Com as carcaças. E aí começa a linha de montagem, sucata. E depois começa a linha de montagem, aí começa a trabalhar a lanternagem, depois vai montando parte mecânica e vai indo. Aí, o que eu quero até relatar para você que está nos assistindo, você vai, durante toda a nossa conversa, você vai ver muitas imagens que nós vamos editar do trabalho sendo feito dentro da oficina. Então nós estamos falando de um assunto específico, ele descendo do guincho, você vai ver uma imagem do carro sendo recebido na oficina. Quando ele vai para um processo de lanternagem, você vai ver imagens da execução de trabalho de lanternagem, de pintura, na gabine de pintura, na linha de montagem, na linha de limpeza e depois para o polimento. Hoje, você vai conhecer através de imagens, quem não conhece a oficina, vai conhecer através das imagens como é que é feito todo o processo de polimento, né? Como é que é o estilo. É muito moderno isso, né? Para dar qualidade. Uma coisa que é importante, quando o carro vai ter a reparação, muitas vezes ele tem uns danos parciais, né? Não é em todo o veículo, e algumas partes do veículo ficam sem polir, porque a seguradora vai pagar para fazer o polimento na parte que foi danificada, generalizado, a que foi reparada. Aí a gente tem ofertado, né? A gente dá liberdade para o oficina e a gente ajuda nisso. Se você tem metade do carro polido e a outra metade talvez está precisando complementar o polimento, a gente orienta o cliente a fazer. Tem pedido para a oficina fazer custo especial para que possa terminar de fazer. E até para a oficina é bom, né? O carro sai de lá penteando o cabelo. A nossa propaganda é essa, né? Aí sim. Você tira um carro Pampa, né? Ele está meia pintura, um lado brilhando, penteando cabelo, e o outro está embaçado. Parece que para a oficina é ruim, para o corretor é ruim, e o dono do carro vai ficar acabando no final, não vai ficar tão satisfeito. Então, assim, o custo especial é uma solicitação nossa, acho que qualquer um também vai fazer isso, qualquer cliente pediria para fazer um custo menor, já que está polindo parte do veículo, né? Mas é aproveitar disso, a vitrificação é um serviço auxiliar, a questão de colocação de acessórios, né, também não tem tudo dentro da oficina, mas terceiriza isso. Então é importante conhecer, né, que todo o acordo que a Levítico leva para as oficinas é para que a gente possa tirar o carro de lá e ele saia com toda a satisfação do cliente, né? Então, assim, a liberdade que o cliente tem de conversar conosco, de falar com a gente, eu não estou satisfeito para a gente poder levar essa informação até a oficina, é muito ruim. Até esses dias aconteceu uma conversa minha com o Elismar, a cliente fez uma reclamação, eu levei para ele e nós resolvemos o assunto no final, e ele falou assim para mim, Flávio, é muito melhor ter falado comigo do que falar na rua. Sem dúvida. Porque o Flávio fez alguma coisa aí, eu não gostei, mas fala para os outros. Se a gente errou, e é passível de erro todos nós, é muito melhor a gente consertar. E uma coisa que eu falo, em todos os podcasts eu falei, na Levítico, uma das informações mais importantes que você recebe, quando a gente erra aqui, a gente assume. Então a gente vai sempre levar essa informação. Erramos, mas vamos consertar. Nós estamos vivendo isso. É uma situação, não dá para falar, o tempo nosso está ficando bem curto, senão a gente vai ter um tempo muito longo, né? E vamos perder. E eu estava preocupado, não consegui encher esse tempo. Não vai dar. E a gente vai ficar muita informação, dá para fazer até um podcast 2, né? Tranquilo. Levítico e Renas 2.
porque a gente tem muita informação que a gente, né, quer falar, quer expor, porque é uma chance que a gente tem de entrar dentro da casa, né, no computador, no celular, De falar direto daquele com o cliente, ele eu nunca está tive essa chance. em conforto, né, vai estar assistindo em casa, vai estar assistindo no trabalho, com tempo para isso, e vai entender melhor como é que é feito um processo, que a gente não dá para falar isso por telefone, não dá para falar de outra forma. Mas então, Hernando, assim, a gente fez essas etapas. O carro vai, a sequência desse serviço que é feito, nós estamos falando de seguradora, né? Sim. Então a seguradora, no final, o Elismar já falou sobre o assunto. Quando o carro fica pronto, é necessário então a apresentação da sucata, é necessário o preenchimento do termo. Isso. O cliente só vai receber o carro com termo, né? Ele tem que assinar o termo para tirar o carro da oficina. É o termo que a seguradora coloca, preenchido pela oficina e seguradora, e ele concordou com tudo. A oficina só recebe a partir dali, porque se o carro não tiver concordância, vai acontecer o quê? Eu não assino o termo, já ficou um paralama aqui que está estragado. Vai consertar, se for de ser consertado, se o cliente tiver razão, se tem relação em nexo com o acidente. E se não, eu quero fazer particular, mas aí é outra coisa. Aí você já tem o termo. Termo na mão, nota fiscal de peças, serviços, sucata apresentada, vistoria final de qualidade, aí a oficina passa a ter o direito a recebimento. Então, assim, a gente vive situações difíceis. Tem carro que compra peça agora e vai chegar o resto das peças daqui 90 dias. E a oficina teve que desembolsar, comprar essa peça. Isso tem uma dificuldade de entendimento. Vocês sabem o que eu estou falando. Essa semana você me relatou uma informação, não era cliente meu, da dificuldade que teve com o cliente por causa disso, né? Eu poderia até falar um pouquinho sobre isso, não nisso, mas sobre isso. Mas não usando, né? Porque não é porque cliente isso todos nosso. os dias tem isso. Então a importância de você entender que o carro, muitas vezes seu carro está demorando na oficina, mas um pouco de peça foi comprado. O restante só vai chegar depois. Quanto que a oficina vai receber? Então, assim, qual que é o fluxo de caixa que vai existir dentro da oficina? Né? Claro, isso aí é muito importante. Tem dois tópicos para a gente falar, para fechar, porque acontece o seguinte, quando o carro chega, eu tenho duas opções. Segurador, eu vou fornecer peça. E eu estava falando, não, é eu que vou fornecer. Cabe muitas vezes um acordo entre eu e a seguradora. Certo? Quando é um carro, e tem outros que elas não aceitam ser a gente fornecer, e outros eles obrigam eu a fornecer. Entendeu? Quando é um carro que eu forneço peça, vamos voltar lá na pólice. A franquia é uma contrapartida do cliente. E essa franquia ela é muito bom porque ela é para ajudar a oficina a bancar as peças do carro. Você tem uma ideia, eu compro 600 mil de peça por mês, uma média. Calcula, tem carro que fica lá 3 meses. Qual que é um patrimônio meu girando em cima disso aí? Você não consegue ater isso tudo. E outra coisa, nós tem carro aí que nós gasta 100 mil, 90 mil em peça, 60, 60 e 70 é a média em caminhonete. Entendeu? Mas carro pequeno, os carros hoje estão tudo caro. Entendeu? Raridade no carro hoje que eu compro só 10 mil de peça. Entendeu como é que é? Como que acontece? A franquia do carro, eu comprei lá 13 mil de peça. A franquia da pessoa é 5 mil, 4 mil. Não, eu quero pagar no final. Fim, é a única coisa que eu tenho para ajudar eu. É esse. Então, e justamente, a franquia é para ajudar a oficina. Mas eu não sei o que lá. Gente, na verdade, eu tenho que confiar mais no cliente do que o cliente em mim, Flávio. Entendeu como é que é? Porque ele tem um termo para ele assinar para mim poder receber. Se é aquele termo, Flávio, eu não recebo. Não tem o que fazer. E é toda seguradora, então vamos supor. Agora, quando é o cliente que fornece, isso aí, cliente, para vocês entenderem, é a franquia que a gente pede adiantado. Certo? Para ajudar a gente a pagar as peças. E outra coisa, a peça que você vai lá, Flávio, e compra lá por R$1.000, a seguradora está pagando 800. Então chama tabela Molicar. Eu só compro aquilo apresentando o orçamento da seguradora por um carro para mim mesmo, que eu vou comprar um carro particular. Eu não tenho um orçamento, eu não compro na tabela Molicar. Já é outra tabela. Então o modo de pagar não é nem o mesmo prazo. Vamos supor, eu vou lá hoje na Toyota. Vou lá comprar um para-choque para minha caminhonete. Dividir ele em 6 meses. A peça do seguro já não é assim. Não é o mesmo prazo. Então, é um negócio diferente. Entendeu como é que é? E que gira muito, porque a peça é muito cara. Então, funciona o seguinte. Quando a peça funciona da seguradora, Flávio, a seguradora está fornecendo peça, eu posso deixar a franquia para o final, ainda posso parcelar ela, talvez.
Entendeu? Quando é eu que estou comprando peça, aí eu já não posso deixar a franquia para o final ou parte das peças, porque muitas vezes eu compro um pouco, a seguradora compra outra. Isso não é eu que determino, é a seguradora. Agora, eu posso falar, eu não quero comprar nenhuma peça para esse carro. A seguradora é obrigada a fornecer, só porque aí vem cá. O cliente está ficando 2, 3 meses na fila. Eu compro peça aonde tem no país. A pessoa nem entende, mas hoje eu tenho 2 compradores de peça. Um que fica mais na área de internet, que é mais particular, e o outro de concessionária. Então, eu compro peça no país inteiro. Igual, vamos supor, a caminhonete em questão tem nota de 3 de 3 concessionárias. Uberlândia, Brasília e Goiânia. Entendeu como é que é? Então, é mais ou menos assim. Então, eu consigo fazer as peças chegar bem mais rápido. A peça que é fornecida, em questão, a da Montana, que nós falamos no começo, fornecimento pela seguradora. A seguradora tem um contrato com uma revenda, o dia que a peça tem naquela revenda, ela pega. Pode ter na outra revenda que não é pego. Eu queria pegar um tópico aí, aconteceu nessa Montana especial, né? Tinha 3 peças que essas peças tinham que vir de fábrica. De fábrica. Porque a concessionária nós estamos falando da Montana nova, nós estamos falando da Montana nova. A concessionária fornecedora não tinha as peças e só pede em fábrica. Mas a peça ela não podia ter em outra concessionária. Justamente. Aí é onde existem algumas diferenças. Quando você faz o serviço na concessionária, ela vai comprar só da fábrica. Só da fábrica. Seu fornecedor daquela seguradora em questão, podemos falar o nome, é Mafre. A Mafre compra de uma certa concessionária. E eu sou credenciado nela, viu, gente? Há 25 anos. Aí o que acontece? Essas peças tinham que chegar de fábrica na concessionária para depois ela chegar na oficina. Então, o que o papel do corretor nessa hora? Qual que o papel que nós exercemos ali? Intervenção do corretor na ação do perito. Entramos com recurso comercial, na seguradora. Pedimos para que a seguradora abrisse a possibilidade da compra da peça para a oficina, porque a oficina tinha como comprar fora. Aí é o papel que o corretor tem que entrar, e é onde tem parceria. Porque se o corretor autorizou o reparo, ele vira as costas para o cliente, ali acabou. É aonde eu falei que você faz lá dentro da seguradora, lá dentro da concessionária, ou um corretor de fora, o corretor não está vendo a sua necessidade, Flávio. O que acontece? Nós não levou 10 dias, né? A peça já estava montada no carro quando transferiu para nós. Nós tivemos que fazer a intervenção. Então, se o corretor não faz intervenção, chegava com 90 dias. A intervenção do corretor modificou 5 dias para resolução, mais 10 para comprar. Com 15 dias, um assunto foi tratado. Se não há um papel do corretor preocupado com o atendimento, a oficina podia também ela não ia cobrar. Né? A seguradora fornece. Ela pode cobrar, mas ela não tem voz nesse caso. Você vai falar para a Mafre, você não tem poder para intervir. Em alguns casos a gente até consegue, mas são raras. Mas a intervenção forte nesse assunto, o corretor tem. Por quê? Porque o corretor vai usar os meios. E eu tinha um meio comercial para intervir. Se eu tenho uma produção na companhia, se eu tenho um canal, você sabe que eu usei um muito pesado. Eu parti para o diretor. Eu fui para cima da onde eu podia exercer na área comercial, acima do perito, e fui no chefe dele. E ali eu tive uma modificação, inclusive mudou todo o sistema da oficina através da ação. Por quê? Porque mudou, inclusive, perito. Porque nós tivemos que fazer a intervenção por causa de comportamento do perito com um perito dentro da oficina que estava prejudicando o andamento. Então, assim, o corretor, ele não é qualquer figura. Não. O corretor, ele tem o seu papel. A oficina cumpre muito bem o que ela faz. E se o corretor estiver entrando em conjunto, intervindo em situações que competem a ele... Agora eu falo, se eu vender um seguro nessa seguradora, eu podia fazer alguma coisa? Não. Tem que vender Por que tem... Eu tenho 12 seguradores credenciados, mas eu tenho força em 4. Essas seguradoras eu tenho o poder de barganha. Então eu posso ter voz ativa. Eu quero resolver o assunto. O que funciona para o cliente entender é o seguinte: a oficina ela vai impressionar a seguradora. Eu tenho como pressionar. Vou pressionar, ela fala assim: olha, não vou mandar mais carro para isso. Ou você presta serviço para mim, quer bater de frente comigo. Entendeu? Ela vai fazer. Agora o corretor não. O corretor fala: olha, eu vendo tanto para você mês. Ou você faz isso, ou eu não vendo seu mais. Vou vender de outra seguradora que não me dá dor de cabeça. Né? Essa é a barganha. O que vai acontecer? Vai dar certo. Entendeu como é que é? Então... eu queria só considerações
eu quero que as pessoas entendam como é que é o processo levítico com renas. Hoje, essa ação que a Levítico tem tido com a renas, a importância do resultado final. Então, eu queria que você fizesse uma consideração, o Elismar fizesse a consideração posteriormente. Eu vou fazer uma consideração final para a gente poder encerrar. Daria para a gente fazer um episódio 2, 3, porque tem muita história. Tem muita coisa. Nós temos muita coisa para falar. Só que assim, igual eu falei, ninguém fica 3 horas na frente do celular vendo. Né? Então a gente acaba tendo um tempo que fica limitado. Então, Hernani, você, com toda essa experiência que você tem tido, né, esse trabalho que a gente tem feito, renas e Levítico, para o nosso cliente, o que você pode nos informar a respeito de como o nosso trabalho tem sido bem executado ou mal executado juntamente com vocês? Tem sido, para o cliente, né? Tem sido fundamental, é uma coisa que agrega muito ali para ele, né? Em questão de agilidade do processo, né? De atender ele melhor também. Às vezes tem coisa que ele nem sabe que ele tem, né? Tipo assim, questão dos pequenos reparos, né? Tem cliente que não sabe que tem isso. Muitas vezes vai lá para fazer um orçamento particular, né? A gente pergunta, você tem seguro? Ele, não, tem lá com o Flávio e tal. Não, vou mencionar os pequenos reparos, né? Você vai gastar uma franquia bem abaixo, né? Uma franquia especial para pequenos reparos, e você vai consertar seu carro, né? Às vezes o cliente nem sabe. Então essa parceria nossa ajuda bastante o cliente, né? Facilita muito, e acho que é uma coisa que está dando muito certo e vai melhorar cada vez mais, né? É agregado, né? Vai agregar bastante. Importante, você falou algo e eu vivo isso aqui. Ontem uma cliente me perguntou assim, eu tenho cobertura do meu para-brisa? A gente, quando passa um cálculo seguro, é fator já conhecido, quando eu passo um cálculo, eu uso muito áudio. E às vezes meus áudios ficam longos e tudo, porque eu tenho comigo. Se eu prestei informação para o cliente, e muitas vezes o cliente ouve e aquilo cai no esquecimento, outros não ouvem todos os áudios, né? Tem gente que não tem tempo até para ficar ouvindo. Isso. Mas assim, a falta de informação não existe porque o cliente recebe todos os cálculos nossos enviados por áudio. Isso. Todos. Tem um cliente ou outro que não tem WhatsApp. Hoje aí a gente vai falar com ele pessoalmente. É muito raro eu falar só por telefone. Mas a pessoa esquece. Então assim, ele chega na oficina, tem o direito à cobertura, e uma coisa importante para todo mundo conhecer: seguro é técnico, seguro ele é cheio de detalhes, mas tem muita coisa boa que o cliente deixa de usar porque não presta atenção nas informações, ou então não fez conosco, não recebeu as informações, ou não fez, não contratou. Agora a gente tenta, no máximo, todas as informações. E acontece isso, né? O cliente chega lá sem essa informação. Por quê? Porque exatamente ele talvez não ouviu, ele olhou o preço que ficou seguro, ele olhou o nome da seguradora. Eu falei com ele há 8 meses atrás, ele esqueceu daquilo que foi informado. Então é importante, fala conosco. Por que eu estou chamando você para vir para Levítico? Vem para Levítico conversar conosco. Nós temos hoje, abrimos hoje, né? Vai ser postado daqui a pouco, foi postado ontem no Instagram. Vai ser postado na nossa lista de transmissão daqui a pouquinho. A gente vai estar mandando para você a oportunidade de você nos fazer pergunta. Então você vai perguntar para Levítico. Porque muitas vezes eu coloco um minuto seguro para ficar curtinho para todo mundo assistir, mas o cliente não me fez a pergunta, então ele tem uma dúvida, então vai ser colocado à disposição do cliente para ele nos perguntar. Essa informação é importante. Então, esquecer, recebe a informação, talvez ele olhou mais o preço do seguro, qual o valor do carro, o que cobre, em alguns detalhes, mas os detalhes pequenos, né, ele não colocou. Então, é importante isso, né? Vocês fazem a parte de informação, isso, quando o cliente chega até o Cine, e a gente usa e executa todas as vezes que o cliente precisa, né? E também temos jogado todas as informações possíveis, né? Para que ele tenha esse acesso às informações e possa usar. O pequeno reparo hoje é fundamental. Fundamental. A oficina faz hoje muito mais pequeno reparo do que sinistro. Muito mais. Nós não tivemos a oportunidade de falar sobre isso, né? Por causa do tempo, a gente não teve a chance de falar sobre isso. Mas a gente podia ter tido 5 minutos aqui falando sobre isso. Mas o pequeno reparo é fundamental. Então a oficina está interligada conosco
para que a gente faça o sinistro, o pequeno reparo, a troca dos vidros. E praticamente todos os seguros, as seguradoras hoje têm essas coberturas. A questão, assim, essa consideração final é falar assim, pode confiar, a oficina está lá para fazer o que precisa de ser feito. Ou, claro que tem coisa que o segurador não vai cobrir, como pequenos reparos e tudo, mas tem muita coisa boa dentro de um seguro, vale a pena. Eu sou tão assim que eu não dou conta de dirigir um carro que não é segurado, Flávio. Você não quer? A oficina Renas, o que ela pode oferecer, gente, ela tem condição hoje de oferecer o que muito, você tem que ir em 2, 3 lugares, num grande centro, eu faço tudo dentro da oficina, entendeu como é que é? Então, eu convido você a ir conhecer a oficina. Então, a agilidade hoje está muito, isso faz a diferença para o cliente, ela é na frente, e ela está funcionando, a gente pode contar um com o outro, certo? E o principal, nós estamos podendo contar um com o outro na hora da dificuldade, na hora da falta de peça, na hora que a seguradora não quer pagar, igual nós estamos vivendo isso aí, então, a parceria é fundamental. Isso aí. Então, a gente, para encerrar, a gente tem até como possibilidade de fazer um episódio 2, porque a gente tem muita informação, né, que é preciso passar sobre os pequenos reparos, é importante as trocas de vidros, mas acho que é muito bem entendido que o cliente tem liberdade de conversar com a oficina, conosco, né, o nosso cliente em comum, e isso é muito bem entendido, né. Eu já cheguei na oficina algumas vezes, chegava lá, o cliente meu estava lá para fazer alguma coisa até particular, né, que na conversa a gente identificou que podia fazer, a gente tem contribuído muito, a Renas contribui muito, e a seguradora contribui com o produto. Né? Se nós não tivermos o produto de qualidade, e quando eu oferto o seguro, eu peguei uma apólice essa semana de um outro corretor, e não tinha reparo rápido, martelinho de ouro, não tinha... os vidros era só básico, não tinha, né, lanterna, farol, retrovisor, isso era só básico. E a gente foi mostrar para o cliente, olha, se você colocar isso aqui sobre as coberturas de terceiro. Então, assim, a integração de informação e o produto de qualidade, é uma pena que a seguradora tenha um produto mais básico e um com qualidade. E aí tem gente que trabalha de uma maneira diferente da nossa. Nós vamos primeiro no produto de qualidade. Então, quando eu falo com o cliente, nós vamos fazer o quê? Nosso seguro, ele não é o menor preço. Eu quero contratar um seguro que seja o melhor negócio, preço melhor, com seguro, com qualidade. Então, isso é fundamental, porque o carro chega também na oficina e também tem a resposta do produto, né, para poder levar esse veículo ao reparo de tudo aquilo que é direito de contratação de cobertura. Então, a importância que a gente dá ao assunto de hoje é exatamente você conhecer a rotina, né, como é que é feito o trabalho, como é que o corretor trabalha, como é que a oficina trabalha, e a integração que há e a necessidade que há de uma união de informações da seguradora, do corretor, da oficina e um trabalho em conjunto que leva o cliente à satisfação. Então, eu continuo convidando você. Vem para Levítico. Nós estamos aqui prontos para poder fazer o melhor negócio, o melhor produto e também trabalhar em conjunto com outras empresas que fazem com que a qualidade do trabalho, do seguro, seja reconhecido como qualidade. É muito ruim ouvir de algumas pessoas, eu fiz um seguro, mas a seguradora não prestou, não serviu, não deu informação. Então, obrigado, Hernani, obrigado, né, por estar conosco. Talvez a gente vai ter a chance de fazer um segundo episódio exatamente para poder levar informações que a gente não pôde fazer hoje. Esclarecer mais para o cliente, né? Exatamente. E você, Elismar, obrigado pela parceria de vocês, pelo respeito que a gente troca. Né? Nós temos uma troca de respeito, troca de informações e também a liberdade. Quando a gente quer chamar a atenção, quer pedir, quer reclamar, a gente faz isso, né? E tem maestria em poder ter essa liberdade de poder conversar. Então é importante fazer isso. E para você, cliente, quando nós estamos brigando para te dar qualidade, nós estamos fazendo o melhor. É levar realmente para você tudo aquilo que te beneficia. Continuo dizendo, vem para Levítico.